Vamos bater um papo com Fernando Jurado, presidente da Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas. Fernando Jurado foi eleito no pleito ocorrido na semana passada, né? E você sempre foi um cara empreendedor, um empresário que sempre empreendeu, sempre acreditou em Três Lagoas, mas nunca teve oportunidade de comandar uma entidade tão importante para o comércio, para o empresário e para a indústria. E levando em consideração que Três Lagoas é a capital mundial da celulose e, consequentemente, também é a capital da industrialização do Estado. Sim. Três Lagoas é que hoje lidera o ranking da balança comercial de exportação e de importação do Mato Grosso do Sul. Porém, o governo não vê com essa prioridade para Três Lagoas, como várias situações que ocorrem no município. E hoje você representa uma entidade forte, que é a entidade que atende a classe comercial e a classe industrial. Você, como presidente, o que você pretende fazer para que isso, digamos assim, que a cidade seja mais olhada com mais carinho, com mais objetividade pelo governo? Então, eu tenho dito que, pelo menos, imaginamos, o nosso time imagina que tem a fórmula para o sucesso nesse sentido, né? A contribuição que a associação comercial pode dar para essa questão de como os governos veem Três Lagoas e como que, às vezes, a Três Lagoas, dentro de um cenário de importância como esse todo que foi dito aí por você, acaba sendo uma cidade que na hora da divisão dos recursos acaba sendo uma cidade que não é contemplada da forma que deveria ser contemplada. A associação comercial vai conseguir contribuir para esse processo o dia que a gente for uma associação forte e representativa, né? Porque para se cobrar do governo, obviamente, essa demanda é uma demanda política, mas também não deixa de ser uma demanda da sociedade, da entidade de classe como a associação comercial. Se você fazer, digamos assim, um fortalecimento desse sentido, conclamar a classe empresarial para que haja cobrança, a partir do momento que o governo se sentir pressionado, penso eu que olhará com mais carinho para Três Lagoas. Você é dessa opinião também? Nós queremos, nos próximos 2 anos, fortalecer a nossa associação, a nossa entidade, e com esse fortalecimento, criar uma referência política para a associação comercial. Em termos práticos, o que seria isso? Eu falei de fórmula do sucesso. Nós precisamos de aumentar o nosso número de associados para mostrar para a sociedade, para o político, né, para o governante, de que a entidade é de fato representativa dos interesses tanto do comerciante, do prestador de serviço e do industrial. E depois que a gente tiver esse fortalecimento institucional, nós queremos criar demandas, bandeiras, lutas que mostram para o governante que nós somos representativos, que nós temos tamanho e que nós podemos cobrar algumas coisas para o nosso município. Aí você disse aí, por exemplo, da questão fiscal. A questão fiscal é um problema seríssimo para Três Lagoas. O fato de nós estarmos próximo a essa região de fronteira com o estado de São Paulo, que pratica uma política tributária que nos ofende diretamente, né, que para nós é quase que ofensiva se a gente comparar com a nossa política tributária do Mato Grosso do Sul. Isso é muito prejudicial para nós e nós temos que fazer alguma coisa. A associação representativa de classe precisa de fazer algo para que isso mude. Nós vamos fazer isso mudar o dia que a gente sentar aqui, estabelecer quais são nossas prioridades e ir para a briga, mostrar para o governo onde é que estão o erro e como que a gente tem que fazer para defender esses interesses. Fernando, você está falando que precisa que os comerciantes e industriais de modo geral se associem, né, para vocês conseguirem ser fortes e representativos. Mas aí a gente acaba caindo naquele dilema do Tostines, né? Então, como se associar se as pessoas não sentem a necessidade e como fazer com que elas sintam a necessidade se elas não se associarem? Qual que é o primeiro passo? Como é que vocês pretendem? Nós já estamos trabalhando para isso. Nós sabemos que todos os atos humanos são movidos por interesse, né? Então, o associado vai vir para a associação comercial o dia que a associação comercial tiver alguma coisa que interessa a esse empresário.
No primeiro momento, a história nos mostra que o associado vem para a associação comercial pelo interesse no nosso pacote de serviço. Tá? Se esses associados não vieram até agora, foi porque o nosso pacote de serviço ainda não atendia. Então nós já estamos trabalhando para transformar o nosso pacote de serviço para que ele seja atrativo e desperte o interesse e que o associado venha para a associação comercial no primeiro momento por esse pacote de serviços. Depois, estando aqui, nós vamos mostrar para o associado que a associação comercial não é só serviço, que as pessoas devem estar na associação comercial porque a associação comercial é a voz do empresário em Três Lagoas, é a voz do comerciante, é a voz do prestador de serviço e é a voz do dono de indústria em Três Lagoas, né? Então isso vai acontecer no segundo momento. Vamos ter ações nesse sentido já, né? No sentido de mostrar essa nossa ligação com essa questão, mas só que nós sabemos que esse empresário primeiro tem que chegar à associação comercial. Entendi. Você estava falando a respeito da força política, né? De chegar ao governo do estado e mostrar a força política. Vocês já têm algum movimento em relação a marcar reunião com o pessoal lá de Campo Grande? Como é que está isso? Já estão viabilizando isso? Um pouco antes de vocês chegarem, eu acabei de sair de uma reunião com o Ivan Carrato, que é o presidente do Sindicato Rural de Três Lagoas. Nós vamos criar, a partir dessas duas entidades, a Associação Comercial e o Sindicato Rural de Três Lagoas, o maior movimento de classe que Três Lagoas já viu. Nós vamos criar um instrumento chamado Fórum de Entidades, que vai reunir a Associação Comercial, o Sindicato Rural e todas as outras entidades que forem ligadas ao setor produtivo ou que for representante de classe profissional. Quando eu falo representante de classe profissional, estou falando de OAB, Associação dos Engenheiros de Três Lagoas. Todas essas entidades vão sentar em uma mesa para discutir problemas que são comuns a todas elas. Então nós não vamos discutir pautas específicas, nós vamos discutir pautas que são comuns ao cidadão que lá está representando, por exemplo, aquela entidade. Então nós vamos discutir o desenvolvimento econômico, provavelmente vamos ter uma câmara para discutir a questão do desenvolvimento econômico de Três Lagoas, na visão civil disso, na visão de população. Vamos ter uma câmara também para discutir as questões de infraestrutura urbana, local, atendimento público por serviços lá na periferia da cidade, tudo isso discutido dentro dessa câmara. Essa câmara, ao final de um período, ela vai elaborar um documento, e esse documento vão ser as bandeiras dessas entidades, né? Vão ser as lutas que essas entidades querem brigar. E aí, a partir desse delineamento, nós vamos poder cobrar o poder público. Três Lagoas, além da importância da indústria, nós estamos próximos ao estado de São Paulo, ao estado de Minas Gerais e ao estado de Goiás também. E nós temos um forte potencial aquático, porém completamente, digamos, inexplorado na questão do turismo, né? Obviamente, o turismo é a indústria que não polui, e o turismo também gera emprego e gera renda para os empresários. Nesse aspecto, você tem algum plano, alguma ideia de o que fazer para poder implementar o turismo, melhorar mais isso? Tudo isso que você colocou, a gente escuta há muitos anos, né? Nem lá do tempo do Funder Tour, que os caras falavam do fundo de turismo, da década de 90, as pessoas vêm falando, Três Lagoas tem um potencial turístico, a Costa Leste tem um grande potencial turístico, tem que ser explorado, tem que ser levantado os atrativos e tem que ser explorado e tal, e a gente vê pouca coisa acontecendo nesse sentido. E sabemos, existem vários cases a nível de Brasil, do que o turismo pode fazer na transformação econômica de um lugar. Três Lagoas tem potencial para isso. Pessoas que vêm de fora para Três Lagoas, chegam em Três Lagoas e veem Três Lagoas de uma forma que a gente não vê, né? E fala das belezas que Três Lagoas tem, com muito mais entusiasmo que às vezes que até o próprio cidadão treslagoense. Nesse sentido, no sentido de acreditar que o turismo pode mudar a vida econômica de um local, nós apoiamos iniciativas como do movimento Integra Costa Leste. A Associação Comercial está dentro do movimento Integra Costa Leste discutindo
a questão do turismo. É uma dos 4 fóruns que o movimento tem. A Costa Leste se diz da região como um todo. Sim. Eu falo especificamente de Três Lagoas. O movimento integra a Costa Leste. Eu vou citar um exemplo, né? O empresário Joaquim Romero investiu na construção de um pequeno restaurante lá da estância JS. E lá ele arrendou para que uma outra pessoa bacana explorasse. Sim. E ali virou um roteiro gastronômico Olha só. espetacular. Tem de domingo, por exemplo, você não consegue encontrar local para... Olha só. Quer queira, quer não, embora é um restaurante, mas tornou-se uma referência turística. Sem dúvida. Da gastronomia. Sem dúvida. Temos o restaurante do Zé Miguel, que fica lá na beira do Rio Paraná, que já é antigo, mas é pouco divulgado, pouco difundido aquilo lá. Sim. Então, o que fazer? Por exemplo, se ele tiver mais clientes, ele vai contratar mais garçonete, vai contratar mais cozinheira, ou seja, vai fomentar o comércio. Sem dúvida, a gente acredita nisso. Então, o que fazer especificamente a nível de Três Lagoas? Já pensou em conversar com o prefeito Guerreiro? Não, nós estamos conversando primeiro com as entidades ligadas ao turismo, né, que é a Brasel, inclusive tem representantes da Brasel dentro da minha diretoria, o Fernando, que é o Fernando lá do Cupim na Telha, é o presidente da Brasel hoje em Três Lagoas. A Brasel está dentro do Contur, que é o Conselho de Turismo, que hoje é, sem sombra de dúvida, o conselho mais atuante de Três Lagoas. Tá? E nós estamos discutindo o que seria interessante, o que poderia dar certo para o turismo de Três Lagoas dentro desses fóruns, né? Depois disso aí, a gente começa a ter que levar isso ao poder público e dizer para o poder público: olha, nós não estamos aqui só para debater, apontar, fazer crítica, nós estamos aqui para apresentar soluções. O Contur, a Abrasel e outros movimentos que pensam o turismo, junto com a Associação Comercial, onde a gente vai ajudar a construir esses planos, pensa isso sobre o turismo. Vamos implementar isso junto, né? O senhor prefeito, o senhor tem consciência de que o turismo pode mudar a vida de Três Lagoas, né? Pode mudar a economia de Três Lagoas? Eu tenho certeza que tem abertura para isso. Tá. Eu tenho certeza que o prefeito isso tem abertura. Isso está dentro do seu projeto como sem sombra de dúvida. A gente tem 4 bandeiras hoje. 4 bandeiras. Uma delas é fomentar o empreendedorismo e os negócios, né? Então a gente somos parceiros de todas as iniciativas que existirem em Três Lagoas e até na região da Costa Leste que tenham compromisso com fomentar o empreendedorismo e construir um novo ambiente de negócio para Três Lagoas. Todas essas iniciativas que tiverem esse compromisso estão dentro do nosso compromisso também com essas bandeiras. Correto. Em relação, por exemplo, à questão da segurança pública, e quando a Glaucia era presidente da Associação Comercial, e eu faço parte do Conselho Municipal de Segurança, e estava acontecendo uma onda de criminalidade violenta em Três Lagoas, as vitrines da loja quebradas, as câmeras de monitoramento estavam desligadas, né? E nós reunimos com 53 empresários. Fomos até Campo Grande. Lá no governador, na sala do governador, e eu fui como jornalista e também como representante do Conselho de Segurança do município. E o governador prometeu várias mudanças. Uma das mudanças foi a troca de comando do 2º Batalhão, entrou o Major M. Souza, já deu uma melhorada, porém não fortaleceu a questão da Polícia Militar. Ele prometeu rever esse quadro para que ampliasse o efetivo, inclusive trazendo aquelas pessoas, os policiais que estavam aposentados, mas fazendo uma proposta para eles retornarem. Parece que 2 ou 3 pessoas retornaram, mas isso parou. Hoje em Três Lagoas, embora temos um comando muito sério, muito firme, muito dinâmico, mas ainda está aquém daquela segurança que a cidade merece. O que você pensa em fazer sobre isso? Nós não podemos ser irresponsáveis ao comentar a questão da segurança pública. Nós sabemos que o problema da segurança pública é um problema de Estado, é um problema sério que o governo... Sim, mas uma questão de cobrar o... Sim, e aí a gente sabe que o poder público tem que a operação aqui tem feito o que dá para fazer, né? Com o número de policiais que tem, com o número de viaturas que tem, está no limite do que dá para fazer. O papel da Associação Comercial é apoiar toda e qualquer iniciativa que tiver no sentido de discutir a questão da segurança pública e fazer pressão para que cada vez mais a gente consiga trazer
mais policiais para Três Lagoas, mais estrutura para Três Lagoas, mas sabemos que existe o problema e sabemos que o comando da Polícia Militar, a Polícia Civil de um modo geral, toda a força de segurança tem feito o que dá para fazer diante do que tem. Tá? Isso não dá para a gente fechar os olhos para a questão, mas também a gente não pode ser irresponsável de dizer que é um problema fácil de resolver, sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. Até eu andei fazendo uma pesquisa, tem um movimento em Campo Grande, da Associação Comercial de Campo Grande, ligado a essa questão de discutir a questão da segurança pública lá da região. Então eles estão um trabalho muito sério nesse sentido, de parceria mesmo com as forças de segurança, né, no sentido de discutir política pública específica para a questão do comércio do centro ali, ou para a questão de como a polícia funciona atendendo o centro da cidade, essa dinâmica. Eles têm um trabalho muito sério nesse sentido, mas a segurança pública tem que ser discutida pela associação comercial, pelos empresários, no âmbito de Três Lagoas de um modo geral, porque quem está lá no bairro, eu lembro naquela oportunidade o governador, que você narrou, o governador dizendo que eles fizeram pressão no bairro, a criminalidade migrou para o centro. Agora eles estão fazendo pressão no centro, a criminalidade migra para o bairro. Quem está lá no bairro são os nossos colaboradores. Né? Então a gente tem que ter preocupação com a segurança de um modo geral, não só com a segurança mais do centro, mas a segurança de um modo geral. E vamos ser parceiro de todas as iniciativas também que quiserem, tiverem o compromisso de melhorar esse quadro.